como é que nós podemos criar as diferentes malhas de clear para um contador crescente módulo 10, né? Então, assim, esse contador módulo 10, ele vai servir apenas como exemplo, tá? Mas a ideia que a gente vai apresentar aqui, ele serve para qualquer contador de módulo que não seja uma potência de base 2, tá? Se nós desenharmos o diagrama de estado, nós sabemos que para ter um contador módulo 10 eu preciso de pelo menos 4 flip-flops. E os 4 flip-flops, eles poderiam ter gravado neles até 16 estados, tá? Que seriam... E aí aqui, para não ficar muito grande, né, eu coloquei já o número convertido para decimal. Então, nós teríamos do estado 0 ao estado 15. Né? Mas no contador crescente módulo 10, o nosso desejo é que a contagem vá de 0 até 9 e do 9 ele volte para o 0. Tá? Então, esses aqui seriam os estados da contagem. Tá? E esses estados estariam fora da contagem. Se nós formos usar a estratégia que nós indicamos para o contador módulo 6, nós deveríamos passar temporariamente no estado 10, identificá-lo e imediatamente realizar um clear assíncrono aqui para ir direto para o 0. Tá? De modo que 10 seria o nosso estado temporário, que nós chamamos de Q0 lá no vídeo anterior. Tá? Então, nesse estado aqui, deve ser o menor estado em que a minha malha de clear deve ser ativa. Tá? Então, se a gente considerar aqui uma malha de clear com lógica positiva, dos estados de 0 até 9, ele deve estar sempre inativo. E quando chegar aqui no estado 10, ele com certeza deve estar ativo para que ocorra um clear assíncrono. E o que eu posso fazer aqui nos outros estados, tá? Então, basicamente a ideia do que nós vamos ver nesse vídeo é o que fazer nesses outros estados, tá? A princípio pode-se fazer qualquer coisa, né? Porque esses estados estão fora da contagem, desde que eu zere assincronamente no 10 eu vou ter o resultado desejado. Mas aqui a gente tem 3 propostas comuns, tá? Essa proposta aqui é o que? É manter apenas o 1 do estado 10. Qual é o interessante dessa proposta? Que é a mais simples que tem em termos intelectuais, né? Ou seja, isso aqui vai ser um min termo 10. O min termo 10 ele é capaz de identificar o estado 10. Ponto. Mais simples intelectualmente possível. A segunda proposta é, já que esses estados aqui estão fora da contagem, nós esperamos que eles não sejam usados, se a minha intenção é fazer um circuito que seja um contador de módulo 10. Então eu posso simplesmente utilizar don't care, de modo que eu vou obter a malha de clear mais simples possível, quando eu tentar resolver a malha de clear usando um mapa de Carnot, por exemplo. Ou a última proposta aqui é a proposta em que, como esses estados estão fora da contagem, eu quero que quando eu chegar nesses estados, né, por exemplo, se eu inicializar o circuito acidentalmente nesses estados ou coisa que o valha, que ele seja jogado imediatamente para 0 e, portanto, deixo sempre ativo aqui. Tá? Se eu resolver isso aqui, né, esse clear 1, que é o clear do min termo, ele resultaria aqui no min termo 10, que é Q3, Q2 barra, Q1, Q0 barra. Tá? Como é que seria o diagrama de estados completo aqui, incluindo os estados fora da contagem? Como apenas existe um clear assíncrono no 10, nos outros estados, caso eu inicializasse o circuito no 11, por exemplo, como eu não teria um clear assíncrono, ele continuaria a contagem. Tá? Então esse seria o diagrama de estados para completo, né? Todos os estados aqui têm o que acontece quando eu estou nele, tá? Então alguma coisa ocorre. E aí,
Esse que ele continua a contagem aqui é o diagrama de estados típico de um contador cuja malha de clear contém apenas um min termo. Tá? Esse clear 2 é o clear obtido utilizando para os estados fora da região de contagem don't care. Tá? O que vai acontecer nesse resultado? Eu vou ter o mais simples possível. Tá? Se você resolver o mapa de Carnot, você vai achar esse resultado aqui, Q3, Q1. Tá? O que acontece com essa expressão Q3, Q1? Eu tenho vários estados em que ocorrerá um clear assíncrono. Tá? Quais são esses estados que vão ocorrer o clear assíncrono? Todos os que o bit Q3 e o bit Q1 forem 1. Tá? Que além do 10 é também o 11, o 14 e o 15. Tá? Então, não só do 10 vai partir uma seta de transição imediata para o 0, como também do 11, também do 14 e também do 15. Tá? Só que o 12 e o 13 tá? Não tem clear assíncrono no 12 e no 13. Então, se eu inicializar no 12, ele vai passar um período de clock no 12 e vai vir para o 13. Do 13, ele vai imediatamente para o 14. Aliás, ele vai com o clock para o 14, mas de forma temporária. E do 14, como a gente viu, ele vai zerar assincronamente. Então, aparentemente, ele vai do 13 com o clock para o 0. Tá? Então, é esse diagrama de estados estranho, aqui fora da região de contagem, que descreve o circuito que tem a malha de clear com essa expressão e que é um contador de módulo 10. Tá? Por que ambos são contadores de módulo 10? Porque o que define a contagem de módulo 10 não é esses estados fora da contagem, mas sim os estados dentro da contagem. E ambos têm o mesmo diagrama de estados. Tá? E se eu fizesse todos indo imediatamente para 0, se eu resolvesse o mapa de Carnot também para esse caso, eu ia obter essa expressão aqui para o clear, tá? Q3 e Q2 ou Q1. Tá? Então, qualquer estado aqui fora da contagem, ele zeraria de forma assíncrona. Então, eu montei um circuito aqui. Esse aqui é o circuito contador padrão que já vem aqui no Logisim. Tá? Aqui em memória, contador. E o que eu fiz? Eu simplesmente deixei um espaço aqui para colocar essa malha de clear. Tá? Então, sem essa malha de clear, o circuito conta aqui em módulo 16. Tá? Só que ele exibe aqui no contador em hexadecimal. Mas eu pus aqui uma ponteira para ver que ele vai até 1 no 1 no 1 no 1. Tá? Então, ele conta em módulo 16. Então, o clear 1 é o min termo, certo? Então, eu vou pegar esse circuito aqui do clear 1, tá? Que já vem pronto, e vou colocar aqui na minha malha de clear. E nós vamos ver o quê? Que ele conta aqui 5, 6, 7, 8, 9, e no próximo estímulo ele vai ativar o min termo e ele vai direto para o 0, tá? O que aconteceria, né, se eu tirasse ele aqui temporariamente? Vamos lá para o estado 12, que é... Aliás, já no B ele já não é capaz de identificar, certo? Então vamos colocar aqui. Então não acontece nada, certo? Eu pus aqui o meu circuito. Ele não está... só para constar, né, o clear do contador que já vem pronto no Logisim, ele tem lógica positiva, tá? E por essa razão eu fiz lógica positiva aqui, tá? E não tem bola aqui nem nada. Se eu sair do B agora, o que vai acontecer? Ele vai naturalmente para o C, D, E, F, tá? Ou seja, ele conta lá até 15. E aqui ele zera naturalmente, só como eu pus de volta aqui minha malha de clear, agora ele vai zerar novamente no estado... imediatamente no estado 10, né? Pá. Daí ele vai direto para o 0, tá? Então, ótimo. Essa malha de clear aqui, que é feita com um min termo,
ela serve para realizar um flip-flop de... aliás, um contador de módulo 10. Mas nós vimos que se eu colocar do 11 em diante, ele vai contar normalmente. Se eu pegar agora o Clear 2, né, então o Clear 2 a gente pode ver aqui que é o Q3, Q1, que é aquele que é o resultado da realização do mapa de Carnot, considerando que os estados fora da contagem são don't care, tá? Então eu vou pôr aqui o Clear 2, e aí nós vamos ver aqui que ele se comporta também como um contador módulo 10. Do 9 ele vai para o 0, tá? Só que nós vimos que nesse caso em particular, se eu tirar ele aqui temporariamente e for lá para o estado 12, vamos colocar aqui, o estado 10 a gente sabe que 0, com certeza. O estado 11, assim que eu colocar aqui, ele zera, tá? Porque no estado 11 ele já excita aqui a malha de clear, a malha de clear imediatamente dá um clear assíncrono aqui e ele já vai para 0, tá? Então a gente sabe que no B, que é 11, ele zera, e no C, já no C, ele também zera. E vamos ver aqui no D. No D ele não zera, tá? Do D ele vai para o 0. Então, o comportamento fora da contagem depende da malha de clear, tá? E aí nós temos que saber exatamente qual é a malha de clear, tá? Para ter uma noção de como é que vai fazer, como é que vai ser o comportamento do circuito. Aliás, eu creio que eu pus o Clear 3 aqui sem querer no C, tá? Quando ele está no C aqui, ele também não dá um clear imediatamente, tá? Que era o que a gente tinha previsto lá no diagrama de estágio. Então do C ele vai para o D e do D ele zera. Ou seja, do 12 ele vai para o 13 e do 13 ele zera. Aparentemente zera imediatamente, né? E se eu colocar o último caso aqui, que é o Q3 e Q2 ou Q1, tá? Eu usei aqui duas inversões para atrasar esse sinal de Q3, tá? Porque se eu não atrasar ele, ele gera um clear espúrio fora do momento correto de contagem, tá? Depois vocês podem testar e ver o que acontece aí. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com os atrasos nos circuitos que envolvem memória, porque esses casos dos sinais espúrios devido aos atrasos, eles são reais. O Logisim é capaz de calcular alguns desses atrasos, tá? Esse é o caso. E essa seria a solução para todos os casos fora da região de contagem, ele zera. Então, naturalmente, ele vai até o 9, mas do 9 ele vai para o 0. Se eu começar em 11, que é o B, ele também zera imediatamente. Se eu começar no C, ele também zera imediatamente. Aí você pode testar C, D, E e F. Você vai ver que em todos os casos ele zera imediatamente, tá? Então essa é a distinção entre as diferentes soluções, tá? Então nós propusemos aqui 3 soluções. Uma que é a intelectualmente mais simples, que é simplesmente colocar o estado em que ele deve zerar como ativo, e isso consequentemente leva a um min termo como malha de clear. Eu posso considerar que os estados fora da contagem são don't care, e isso vai nos levar ao circuito mais simples na malha de clear. E eu posso considerar que eu vou zerar todos, em todos os casos fora da contagem, e isso vai dar um terceiro circuito aí, que a depender do caso, normalmente ele é mais complexo do que o caso de considerar don't care, tá? Às vezes eles são iguais, mas
São 3 soluções que têm um significado, tá? Isso não significa que eu não possa fazer uma malha de clear qualquer com uma ideia qualquer da minha cabeça, tá? Mas essas 3 têm um significado e por essa razão nós vimos elas aqui nesses vídeos, tá? Então até uma próxima oportunidade.